Olá, alunos da TV Escola Jaboatão, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou Jefferson Oliveira e juntos nós vamos estudar a matemática do quarto e quinto ano. O tema da aula de hoje é leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Vamos começar? Você sabia que há várias formas de organizar dados e informações? Pois é, nós podemos fazer isso através de gráfico e de tabela. Mas o que é um gráfico e uma tabela? Gráficos e tabelas são formas de organizar dados ou valores numéricos. Observem essa situação. A professora Fátima, da MT Vidal de Negreiros, desafiou os alunos do quarto ano a fazerem uma tabela e um gráfico, com alguns brinquedos, para descobrir quais tipos de brinquedos as crianças mais têm. Vamos ajudar os alunos da professora Fátima? Olha só. Pois bem, vamos reunir aqui todos os brinquedos da turma e em seguida vamos criar uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna, nós vamos colocar o tipo de brinquedo e na segunda coluna, nós vamos colocar a sua respectiva quantidade. Vamos relacionar os brinquedos? Nós temos a bola, a boneca, o carro, a pipa e o urso de pelúcia. Vamos contar a quantidade de cada brinquedo? Vamos começar pela bola. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos registrar na tabela 9 bolas. Agora vamos contar a quantidade de bonecas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos registrar na tabela 5 bonecas. Em seguida, vamos contar a quantidade de carros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos registrar na tabela 8 carros. Agora vamos contar a quantidade de pipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos registrar na tabela 6 pipas. E por último, vamos contar a quantidade de ursos de pelúcia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos registrar na tabela 6 ursos. Agora vamos contar a quantidade de brinquedos que a professora Fátima tem em sua turma. 9 bolas, mais 5 bonecas, 14. Mais 8 carros, 22. Mais 6 pipas, 28. Mais 6 ursos, 34. Essa é a quantidade de brinquedos que a professora Fátima tem na sua turma. Bom, a tabela está montada. Falta montar o gráfico. Com o auxílio da tabela, nós vamos elaborar o gráfico, tá certo? Para isso, vamos precisar de uma malha quadriculada. Em seguida, vamos desenhar uma linha na horizontal. Agora vamos relacionar os brinquedos que nós temos na tabela. Nós temos a bola, a boneca, o carro, a pipa e o urso de pelúcia. Observem que, para cada brinquedo que a gente tiver lá na tabela, nós vamos pintar um quadradinho na malha quadriculada, tá certo? Observem a tabela. Nós temos 9 bolas. Então, nós vamos pintar 9 quadradinhos. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O próximo brinquedo é a boneca. Observem na tabela. Nós temos 5 bonecas. Portanto, vamos pintar 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. O próximo brinquedo é o carro. Observem na tabela. Nós temos 8 carros. Então, vamos pintar 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O próximo brinquedo é a pipa. Observem na tabela. Nós temos 6 pipas. Portanto, vamos pintar 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o último brinquedo é o urso.
nós temos 6. Portanto, vamos pintar 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, agora nós vamos desenhar uma linha na vertical e vamos colocar a quantidade dos brinquedos. A maior coluna é a coluna da bola, pois nós temos 9 bolas. Então, vamos numerar essa linha na vertical do 0 até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bom, o gráfico está quase pronto. Falta uma coisa, que é o título do gráfico. O título é Quantidade de Brinquedos. A tabela está pronta e o gráfico está finalizado. Agora, sem o auxílio da tabela, vamos fazer a leitura e interpretação deste gráfico. Observem o gráfico. Qual é a menor coluna? É a coluna da boneca, pois nós temos 5 bonecas. Então, isso significa que o brinquedo em menor quantidade, na turma da professora Fátima, é a boneca. E qual é a maior coluna? É a coluna da bola, pois nós temos 9 bolas. Isso significa que o brinquedo em maior quantidade é a bola. E nós temos 2 colunas com a mesma altura, que é a coluna da pipa e a coluna do urso. Ambos possuem 6 quantidade. Portanto, eles possuem a mesma quantidade. E se a gente quiser saber o total de brinquedos na turma da professora Fátima? É só contar as quantidades das colunas. Olha lá. 9 bolas mais 5 bonecas, 14. Mais 8 carros, 22. Mais 6 pipas, 28. Mais 6 ursos, 34. Esse é o total de brinquedos. Bom, gente, esse gráfico é o gráfico de barras ou colunas. É um tipo de gráfico muito utilizado para expor dados e informações, mas nós temos outros tipos de gráfico. Vamos conhecê-los? Esse é o gráfico de barras duplas. Os dados eles são organizados por meio de barras duplas para facilitar a comparação entre os valores. Olha lá, para a gente fazer a interpretação deste gráfico, nós vamos responder a algumas perguntas. Prestem atenção. De que se trata o gráfico? Observem o título. Trata de domicílios com cachorro ou gato no Brasil. Quais localidades estão registradas no gráfico? Nós temos as regiões aqui, ó. Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. Em que região é maior a porcentagem de domicílio com gato? Para responder a essa pergunta, a gente tem que prestar atenção na legenda. Observem a legenda. Na legenda diz o seguinte, que os dados correspondentes à porcentagem de gato estão na barra de cor amarela, enquanto que os dados correspondentes à porcentagem de cachorro estão na barra azul. Para responder a essa pergunta, vamos observar apenas os dados que estão na barrinha amarela, tá bom? Vamos começar pela região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste, 14% dos domicílios possuem gato. Na região Sul, 19% dos domicílios possuem gato. Na região Sudeste, 13% dos domicílios possuem gato. Na região Nordeste, 23% dos domicílios possuem gato. Guardem essa informação, tá certo? E na região Norte, 22% dos domicílios possuem gato. Portanto, gente, a região que possui a maior porcentagem de domicílio com gato é a região Nordeste. Próxima pergunta. Em que região é maior a porcentagem de domicílio com cachorro? Para responder a essa pergunta, vamos observar os dados que estão na barrinha azul, tá certo? Olha lá, na região Centro-Oeste, 49% dos domicílios possuem cachorro. Na região Sul, 58% dos domicílios possuem cachorro. Guardem essa informação. Na região Sudeste,
42% dos domicílios possuem cachorro. Na região Nordeste, 36% dos domicílios possuem cachorro. E na região Norte, 48% dos domicílios possuem cachorro. Portanto, a região que possui a maior porcentagem de domicílio com cachorro é a região Sul. Legal, não é? Mas existem outros tipos de gráfico. Olha só. Esse é o gráfico de linha. Ele é usado para mostrar as variações das medidas que estão sendo pesquisadas. Observem para o gráfico. De que se trata este gráfico? Ele trata da evolução do orçamento federal para a ciência desde 2005. Qual foi o ano em que houve o menor orçamento da ciência do país? Se você observar as variações das medidas que estão sendo pesquisadas de 2005 a 2016, você vai ver que em 2005 houve o menor investimento com a ciência no país, no valor de R$ 3.249.307. Enquanto que, no ano de 2013, houve o maior investimento na ciência, no valor de R$ 7.912.875. Bom, e por último nós temos o gráfico de setores. Eles são conhecidos como gráficos de pizza, em razão das fatias que representam a proporção entre as diversas partes do todo. Olha lá, de que se trata este gráfico? Da distribuição de água doce no planeta. Observem que, no gráfico, nós podemos encontrar a informação que 68,6% da água doce no planeta está na forma congelada e corresponde a essa fatia maior que está pintada de azul. E 30,1% da nossa água doce está no subsolo, que está representada por essa fatia pintada de amarelo. E nós temos uma fatia aqui, ó, bem fininha, que está representando aí 1,2% da nossa água doce, que está em outras formas. Quais formas são essas? Então a gente vai olhar na tabela que está do lado, pois traz mais informações referentes ao gráfico. Essas formas são nos lagos, na umidade do solo, na atmosfera, pântanos, rios e biomassa. Bom, eu tenho certeza que você prestou bastante atenção na aula. Agora é a sua vez de colocar em prática. Pegue seu caderno e a sua caneta e faça a anotação do desafio. Em março, Letícia e suas amigas de classe anotaram as temperaturas mínima e máxima do Recife entre os dias 15 e 25 de março de 2018. Observem o gráfico com calma, tá bom? Olha a pergunta. Qual foi a temperatura máxima registrada no dia 18 de março? Letra A, 21 graus Celsius. B, 25 graus Celsius. C, 30 graus Celsius. Ou D, 32 graus Celsius. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço virtual e até a próxima!